Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico e sejam bem-vindos a mais um Guerra e Política, o quadro sobre geopolítica e assuntos militares numa perspectiva marxista aqui no Farol Brasil. Caso seja a primeira vez que vocês estão assistindo um dos vídeos aqui do meu quadro no Farol Brasil, saibam que eu também tenho um canal no YouTube, um canal meu, onde eu posto também semanalmente análises sobre o que acontece pelo mundo, diversos temas variados, análises, discussões sobre o que acontece na política internacional, sempre numa perspectiva revolucionária. É esse canal que está aparecendo na tela para vocês agora. Então, se vocês estão gostando, se vocês gostam do que eu falo aqui, se inscrevam lá no canal também. E hoje a gente vai tratar de um tema que mais de uma pessoa me sugeriu, o tema da guerra nuclear, o tema da ameaça nuclear, logo depois da vinheta. E antes da gente partir para a discussão, não esquece já de deixar o like aqui no comentário, se inscreve no Farol Brasil para acompanhar os quadros dos outros camaradas que também trabalham aqui. Se liga também nos programas diário pela manhã e à noite que saem aqui no Farol Brasil, e o trabalho do canal está cada vez maior e melhor. Pessoal, para discutir o tema da guerra nuclear, que é um tema extremamente amplo, diverso e complexo, a gente vai se basear hoje especificamente em um texto para fazer nossa discussão aqui. Trata-se de um texto do sociólogo estadunidense John Bellamy Foster, muito conhecido principalmente por suas contribuições no campo da ecologia marxista. O texto foi publicado no início do ano passado, no início de 2024. Trata-se do texto Os Estados Unidos e a busca pela primazia nuclear, a doutrina da contraforça e a ideologia da assimetria moral. Já na abertura do texto, Bellamy Foster usa uma citação que eu acho interessante reproduzir aqui para vocês, porque é uma citação que diz respeito a como se vai discutir o tema abordado no texto e, por consequência, aqui nesse vídeo. A citação, essa que está aparecendo na tela aí para vocês agora, merece ser lida em conjunto. Abre aspas. Quando eu vier a estudar em detalhes alguns dos argumentos desses novos escritores militares sobre a guerra nuclear, terei necessariamente que adotar muitos aspectos de seus próprios métodos e terminologia. Ou seja, terei que conhecê-los com base metodológica de sua própria escolha. Portanto, quero me desculpar antecipadamente pela desumanidade nauseante de muito que tenho a dizer. Por que é que essa citação foi utilizada no texto e por que é que essa citação é útil para a gente aqui nesse vídeo? A ideia é que a gente faça uma discussão sobre as principais doutrinas do uso de armamento nuclear, para que a partir disso a gente consiga traçar uma cronologia histórica de como, primeiro, como essas armas surgiram e foram pela primeira vez utilizadas como um país lá no início da Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki, e depois como se desenvolveu o pensamento estratégico em torno do armamento nuclear para que a gente consiga chegar nos dias de hoje e observar o estado da arte das discussões sobre esse tipo de armamento. Como vocês perceberam, é uma missão ambiciosa, é um período longo que remonta aí pelo menos a 80 anos e que por isso só vai poder ser tratado de maneira superficial e introdutória nesse vídeo. Sugiro que vocês se inscrevam lá no meu canal, porque em breve eu pretendo fazer uma versão estendida dessa discussão, algo mais completo, vai ter que passar de 1 hora, mas que seja um compilado de como o tema das armas nucleares foi tratado pelos estados desde seu surgimento até os dias atuais. Pessoal, com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, os Estados Unidos saem desse conflito, desse período histórico, como uma grande potência do globo. É o período conhecido como unipolaridade. A gente já tratou desse tema em outros vídeos aqui no canal. É importante observar que pós-queda da União Soviética, o início desse período de unipolaridade também pode ser caracterizado como um período de imperialismo nu, com os Estados Unidos não mais tergiversando, escondendo ou fazendo jogo duplo sobre suas intenções. A gente pode considerar como exemplo disso que eu estou falando a intervenção imperialista nos Balcãs,
no Oriente Médio, em todo o perímetro da antiga União Soviética, como uma forma de maneira acelerada, reorganizar o tabuleiro de xadrez global. Junto a isso, vem também a expansão da OTAN para os países da antiga União Soviética, sempre em direção às fronteiras da Rússia, nesse esforço de cercar o gigante russo, enfraquecido, mas ainda um adversário geopolítico quase que por nascença. Junto a esse esforço de reordenar o tabuleiro de xadrez global, estava também o esforço para estabelecer, ou melhor dizendo, para restabelecer o período de monopólio nuclear dos Estados Unidos, o período que durou ali de 1945, quando foram usadas as armas contra o Japão, até 1949, já que foi em 49 que a União Soviética desenvolveu e detonou sua primeira bomba atômica. Logo depois, ali de 49 até 53, vem um período conhecido como superioridade nuclear quantitativa, onde, embora a União Soviética já tivesse o armamento nuclear disponível, os Estados Unidos tinham uma superioridade em termos quantitativos, tinham mais armamento nuclear, de forma que fazia ele continuar numa posição sobreposta à da União Soviética. Logo depois estabelece-se aquilo que ficou conhecido como paridade nuclear. Essa paridade nuclear se estabeleceu a partir do momento que tanto os Estados Unidos primeiro e logo depois a União Soviética desenvolveram um arsenal nuclear tão grande que foram capazes de estabelecer aquilo que ficou conhecido como destruição mútua assegurada. A sigla em inglês é MAD, M-A-D. Inclusive, falando em inglês, fala-se MAD, que remete à loucura. Então, tinha muito esse jogo de destruição mútua assegurada, MAD, a loucura nuclear estabelecida naquele contexto. E no que é que consistia essa destruição mútua assegurada? No fato de que agora essas duas potências tinham a capacidade de se destruir mutuamente numa guerra nuclear, o que fazia desse tipo de armamento um armamento impraticável de ser usado, uma vez que se uma potência iniciasse ou desse o primeiro ataque de maneira intencional ou por acidente, em alguns casos, a resposta da potência inimiga seria tão devastadora que a guerra nuclear torna-se desinteressante para os dois lados. Vamos lembrar daquela máxima que eu sempre menciono aqui para vocês. Se a guerra é a política por outros meios, qual que é a política viável, a política que se pode tirar de uma guerra nuclear generalizada capaz de destruir o planeta? Ninguém conseguiria atingir nenhum objetivo político a partir dali. Então, de certa forma, depois de atingir esse estágio de destruição mútua assegurada, atingiu-se também um estágio em que o armamento nuclear tornava-se desinteressante ou, entre muitas aspas, inútil. Entre muitas aspas, porque ele nunca foi inútil. E aqui, pessoal, tem o primeiro passo de uma discussão teórica complexa e difícil de entender de primeira mão, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui. Vou colocar meu óculos que o negócio vai ficar sério agora. O tema da dissuasão nuclear vai dividir os estrategistas estadunidenses em dois principais campos. Os minimalistas, que defendiam uma posição de contravalor, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, e os maximalistas, que defendiam uma posição de contraforça. Tá, mas o que é que significa cada uma dessas coisas? Os minimalistas defendiam uma estratégia nuclear em que o alvo principal do ataque nuclear, prestem bem atenção em tudo isso que eu estou dizendo, porque daqui a pouco a gente vai dar um giro de 180 graus nisso. Os minimalistas defendiam uma estratégia nuclear em que o alvo do ataque nuclear eram as cidades e a população civil. Isso desaguava numa doutrina que é a doutrina da dissuasão nuclear, que, por mais paradoxal que seja, diminui o risco de guerra nuclear. Eu vou dizer para vocês já por quê. Dentro dessa visão dos minimalistas, era importante ter um estoque nuclear menos numeroso, mais restringido. E para isso, essa doutrina da dissuasão dos minimalistas reivindicava a necessidade de ter um estoque nuclear, um estoque de ogivas atômicas reduzido. Bastava para eles ter um arsenal razoável, capaz de destruir o inimigo, e não precisava, inclusive, desenvolver aquela disputa frenética de desenvolvimento de centenas, milhares
de ogivas nucleares, como foi no auge da Guerra Fria. E agora, preste atenção nisso aqui. Por mais contraditório que seja, essa posição tinha uma visão mais moralista em relação ao uso das armas nucleares. Uma visão mais crítica, melhor dizendo, não uma visão mais moralista. Mas Euclides, como assim? O alvo das armas são as cidades e a população civil, mas tem uma visão moralista e mais crítica e é menos arriscado de provocar uma guerra nuclear. Vou explicar isso para vocês agora. Do outro lado dessa disputa estavam os maximalistas. O que é que defendiam esses? Apoiados numa visão chamada de contraforça, os maximalistas defendiam primeiro que os alvos prioritários de um ataque nuclear, isso lá no início da Guerra Fria, quando o tema das armas nucleares surgiram pela primeira vez. Os alvos deveriam ser instalações militares e os arsenais nucleares do inimigo. Se para os minimalistas a estratégia de destruição das cidades tinha um lugar, aqui é a estratégia de ataque a instalações militares e arsenais nucleares do inimigo. E eles, para além da estratégia da dissuasão, de convencer o inimigo, ou melhor dizendo, de dissuadir o inimigo de usar armamento nuclear, eles defendiam que se preparasse para uma estratégia de dissuasão, mas que se preparasse também para um ataque efetivo, porque a estratégia de dissuasão é a estratégia de nunca começar uma guerra nuclear, porque ela vai destruir o planeta. Então, o armamento nuclear, a bomba nuclear, de maneira paradoxal, acaba levando ao fato de que a guerra nuclear não é mais útil, que o uso de armamento nuclear não é mais útil, porque o inimigo também pode lhe defender. Vamos pensar no exemplo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte desenvolveu seu programa nuclear, desenvolveu a bomba nuclear, depois a bomba de hidrogênio, e tem a certeza absoluta que a Coreia do Norte nunca vai usar esse tipo de armamento, a não ser que o país esteja à beira de ser destruído pelos Estados Unidos. Porque o uso desse tipo de armamento por parte da Coreia do Norte faria com que houvesse um ataque, uma retaliação e o país fosse destruído. Então, paradoxalmente, o fato da Coreia do Norte ter o armamento nuclear e ter a capacidade de se defender dissuade os Estados Unidos de atacar a Coreia do Norte, justamente pela destruição que poderia advir disso. Por isso que o Brasil precisava ter uma bomba atômica, inclusive, mas não vou nem entrar nesse tema aqui. Então, os maximalistas defendiam um estoque de armamento nuclear muito maior e mais sofisticado, mais preciso, capaz de acertar alvos mais específicos ao invés de ter como alvo uma cidade, por exemplo. E aqui é que está o pulo do gato. Qual que era a visão moral dos maximalistas sobre o uso de armamento nuclear? Era uma visão muito mais instrumental, uma visão de que a guerra nuclear seria calculável, seria matematicamente possível e matematicamente interessante, porque se você pode atacar instalações nucleares do inimigo, se você pode atacar instalações militares do inimigo, então se torna mais tentador utilizar aquela arma nuclear tática, por assim dizer, que atinge um objetivo específico, porque ela permite que você não destrua uma cidade inteira do inimigo. Então se tira a discussão do terreno da destruição mútua assegurada e se leva a discussão para um plano mais militarmente possível. O desenvolvimento de armas nucleares mais precisas, de destruição mais, entre aspas, controladas, faz com que a guerra nuclear se torne cada vez mais possível e cada vez mais interessante, porque a guerra nuclear não necessariamente, na lógica dessas pessoas, levaria à destruição mútua assegurada. Passou-se o tempo em que as bombas nucleares eram destrutivas o suficiente para levar ao colapso da humanidade. Agora existem bombas mais precisas, menos danosas, capazes de atingir esse ou aquele alvo, e por isso essas bombas se tornam mais tentadoras de serem utilizadas. Vocês estão entendendo por que eu falei aqui que o risco de guerra nuclear é muito mais presente a partir do momento que esses maximalistas vencem o debate sobre o uso de arma nuclear? Se lá atrás o fato de os Estados Unidos e a União Soviética ter um arsenal gigantesco de armamento nuclear capaz de destruir cidades, varrer cidades do mapa, depois que passa-se o debate para agora existem armas nucleares capazes de atingir um alvo de maneira mais precisa, o risco de destruição mútua assegurada deixa de existir e deixa de ser uma ameaça que dissuadia os países de usar esse tipo de armamento. Se durante a Guerra Fria quem conduzia a estratégia estadunidense eram esses
voltados a uma posição mais minimalista, uma posição de chances mínimas de uso do armamento nuclear, porque estava ali na mesa a destruição mútua assegurada, pós-Guerra Fria e pós-queda da União Soviética. Os estrategistas estadunidenses que passam ao primeiro plano são aqueles mais simpáticos aos usos pontuais do armamento nuclear. Para continuar, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e lembrar do único uso de armamento nuclear contra um outro país, o uso dos Estados Unidos contra o Japão. Não foi a Coreia do Norte que usou armas nucleares contra ninguém, não. Uma visão que Bellamy Foster vai resgatar nesse texto que eu passei para vocês, e é a visão com a qual eu concordo, é que o ataque contra o Japão não foi o último ato militar da Segunda Guerra Mundial. O ataque nuclear contra o Japão foi o primeiro ato militar da Guerra Fria. Por que é que eu digo isso? O Japão já tinha dado sinais de negociação para a rendição e a União Soviética estava se preparando para iniciar a guerra contra o Japão, para além das operações na Manchúria, região do Extremo Oriente que o Japão havia invadido desde o início ali da Segunda Guerra. Então, o uso do armamento nuclear contra o Japão é muito mais uma ação dos Estados Unidos para mostrar para a União Soviética a nova arma que eles tinham. Havia, inclusive, isso está muito bem delineado aí nesse texto, a vontade, a discussão para saber se seria interessante ou não lançar uma guerra nuclear preventiva contra a União Soviética já no fim da Segunda Guerra Mundial. Várias pessoas, inclusive Winston Churchill, eram favoráveis a essa posição, viu? Mas tinham aqueles que acabaram vencendo do ponto de vista dos argumentos e da definição da estratégia dos Estados Unidos, que argumentavam que um ataque nuclear contra a União Soviética não necessariamente conseguiria destruir a União Soviética ou impedir que a União Soviética lançasse um ataque convencional, uma invasão militar contra a Europa. Então foi isso que convenceu os Estados Unidos a não lançar uma bomba nuclear na União Soviética ali no final da Segunda Guerra, no início da Guerra Fria, viu? E aí depois que a União Soviética consegue estabelecer o status de paridade nuclear, é que ganha força ainda maior os argumentos e a defesa dos maximalistas de um desenvolvimento cada vez maior de armas nucleares táticas, que seriam essas armas nucleares que não destroem uma cidade inteira, que não levariam necessariamente, na visão deles, a uma hecatombe nuclear. Seriam aquelas armas mais localizadas, capaz de destruir alvos específicos. Só que essa visão é perigosa por quê, pessoal? Porque ela entra numa lógica de que é possível calcular cada um dos passos de um conflito e parte do pressuposto que o outro lado vai responder da mesma forma. Inclusive, Bellamy Foster vai desenvolver isso melhor. Até do ponto de vista puramente tático, as armas nucleares táticas também são um perigo para a humanidade, pensando ali na poeira radioativa, principalmente, que pode, se provocada em escala mediana, influenciar inclusive na queda das temperaturas do planeta, porque aquela poeira tóxica a partir do uso do armamento nuclear pode impedir a entrada de radiação solar na Terra e pode esfriar a temperatura terrestre e afetar a humanidade por completo, não só aquela região atingida especificamente. Fora, é claro, o eterno risco, porque isso de achar lá naquele momento que era possível usar armas nucleares táticas contra a União Soviética, achava também que era garantido que a União Soviética não fosse retaliar com um ataque nuclear massivo, né? Um ataque nuclear que destruísse regiões importantes dos Estados Unidos, cidades inteiras, e aí qual seria a contra-resposta dos Estados Unidos? Não havia como garantir que um primeiro ataque tático a pontos específicos não seria respondido por um ataque maciço e levaria, por sua vez, a uma contra-resposta estadunidense ainda em maior escala. Só que aí essa visão levou a uma espécie de equilíbrio do terror, que dizia, tá, se um ataque nuclear direcionado contra a União Soviética não pode garantir que a resposta não seria uma resposta maciça, ao invés de dizer, tá, então a gente não vai fazer esse ataque tático, esse ataque direcionado, qual que foi a resposta? Ah, vamos fazer esse ataque direcionado de forma a destruir os arsenais nucleares da União Soviética para impedir que a resposta fosse uma resposta maciça. Isso vai gerar um debate intenso nos Estados Unidos, porque para impedir que um primeiro ataque localizado fosse capaz de impedir um segundo ataque maciço, esse primeiro ataque teria que ser um ataque capaz de destruir 99% do arsenal nuclear soviético, por exemplo. Isso era impossível
de garantir naquele contexto. Então, um primeiro ataque, por mais que fosse um ataque direcionado, certamente provocaria um ataque e resposta maciço soviético, e daí a desgraça estava feita. Então, vocês observem que essa altura do campeonato, o debate saiu daquela destruição mútua assegurada em que os dois países tinham capacidade de se destruir de forma que tornava a guerra nuclear algo completamente fora de cogitação. Nesse momento, nos Estados Unidos, o debate passa a ser qual? Como é que a gente pode garantir um primeiro ataque de sucesso? E aqui a gente dá um salto temporal para pensar a questão do armamento e da guerra nuclear hoje. Os Estados Unidos são o único país do mundo com arsenal nuclear que se baseiam numa doutrina de contraforça. A doutrina que seguia pelo imperativo estratégico de ser capaz de provocar um primeiro ataque destruidor, enquanto países como a China, por exemplo, até hoje tem uma doutrina oficial de nunca, em nenhum contexto, ser o responsável pelo primeiro ataque. Segundo a doutrina oficial chinesa, o armamento nuclear só pode ser utilizado em resposta a um ataque nuclear. Aí vocês podem dizer, Euclides, mas isso é a doutrina oficial chinesa. Pode ser que eles estejam mentindo. Tá, pode ser que eles estejam mentindo. Mas no caso dos Estados Unidos, a doutrina oficial não, no nosso caso a gente vai dar o primeiro ataque, seja contra quem for, seja contra uma potência nuclear também, ou contra um país não nuclear. Desde a Guerra Fria e mesmo depois da queda da União Soviética e fim da Guerra Fria, a estratégia estadunidense para o tema da guerra nuclear é garantir que eles são capazes de dar o primeiro ataque. Então, se do ponto de vista da doutrina oficial do Estado, um país como a China, por exemplo, tem a doutrina oficial de que o Estado chinês não será responsável por um primeiro ataque nuclear, nunca, só usaria armas nucleares em defesa contra outro ataque nuclear, a gente tem também o caso russo, que é um caso diferente. No caso russo, a doutrina nuclear do Estado russo diz que a Rússia só dará o primeiro ataque se o território russo for ameaçado militarmente. Já é uma posição diferente da posição chinesa, inclusive, é uma posição mais pró-primeiro ataque, que diz que o primeiro ataque só pode ser dado pela Rússia se o território russo estiver ameaçado. Isso abre espaço para várias interpretações perigosas. Mas se no caso da China, a posição nunca usaremos armas nucleares pela primeira vez, no caso da Rússia, a posição só usaremos se nosso território for ameaçado, do ponto de vista oficial, a doutrina dos Estados Unidos no caso da guerra nuclear, a nossa posição é buscar a capacidade de oferecer um primeiro ataque destruidor e devastador. Então essa é a grande questão aqui, pessoal. Para Washington, para os Estados Unidos, o armamento nuclear sempre está na mesa, seja o armamento nuclear estratégico, esse de destruição massiva, seja o armamento nuclear tático, esse de destruição mais assertiva, mais precisa. É importante a gente lembrar que em 2018, no primeiro governo Trump, os Estados Unidos atualizaram sua doutrina nuclear. Essa atualização foi feita por um político vigorosamente anti-China, que elegeu oficialmente a China como grande inimigo dos Estados Unidos em um documento oficial do Estado. Vejam, desde o primeiro teste nuclear chinês, a política chinesa sempre foi, de maneira inequívoca, a de que jamais a China será responsável por um primeiro ataque nuclear. De uma forma que, do ponto de vista até logístico, as armas nucleares chinesas são mantidas num estado diferente das russas e estadunidenses. As armas nucleares chinesas, elas não são mantidas com as ogivas já acopladas nos mísseis, numa prontidão máxima, pronto para lançar se preciso for, como é o caso dos Estados Unidos e da Rússia. Pelo contrário, no caso chinês, o armamento nuclear é estocado separado dos mísseis. As ogivas não estão nos mísseis. As ogivas só ficam nos mísseis quando você está pronto para um ataque a qualquer momento, como é o caso russo e estadunidense. A China também, em momento nenhum, buscou paridade nuclear com os Estados Unidos e a Rússia. O que significa isso? A China não buscou produzir tantas armas nucleares quanto os Estados Unidos e a Rússia. É bom lembrar que hoje, em ordens de quantidade, em primeiro lugar vem a Rússia com quase 1.900 ogivas, depois os Estados Unidos com quase 1.700 e em terceiro lugar vem a China com cerca de 500
armas nucleares. A China já possui capacidade e dimensão tecnológica para desenvolver armamento nuclear no mesmo nível e buscar uma paridade. Só que a China nunca buscou essa paridade da mesma forma que a China até hoje não buscou desenvolver aquele tipo de armamento nuclear tático que é o armamento mais preciso, aquele de um ataque mais calculado e, portanto, um ataque mais possível e mais provado. Pelo contrário, o arsenal nuclear chinês ainda está naquele estágio da Guerra Fria em que a China desenvolveu o armamento nuclear para dizer, olha, agora a gente tem capacidade de destruir o país de vocês se vocês atacarem o nosso com armamento nuclear, por isso não nos ataquem. É a posição que, ironicamente, por ser capaz de provocar a destruição maior, é a posição que leva a menos chance de guerra nuclear. Enquanto o desenvolvimento de armamento nuclear tático e preciso leva a mais chance de uso desse armamento. Se os Estados Unidos, por exemplo, são capazes de destruir um alvo específico utilizando um armamento nuclear, isso se torna muito mais tentador do que antes, quando a única opção era a destruição generalizada. Então, a grande lição, a grande noção que a gente precisa sair desse vídeo com ela inculcada na nossa cabeça é que hoje em dia o risco de guerra nuclear é muito maior do que era na Guerra Fria, pelo simples fato de que foram desenvolvidas armas nucleares menos destruidoras que aquelas da Guerra Fria. E por serem menos destruidoras, mais precisas, essas armas se tornam mais úteis politicamente também. Vamos lembrar, se a guerra é política, na época em que a destruição nuclear do planeta era a única opção em uma guerra nuclear, fazia com que essa destruição não fosse útil. Qual é a política que se pode atingir se a humanidade for destruída? Hoje, pelo contrário, com o fato de que já existe armamento capaz de destruição controlada ou, em tese, controlada, isso se torna cada vez mais útil. Hoje, nos Estados Unidos, os estrategistas nucleares são quase todos a favor do uso de armamento nuclear de um ponto de vista tático. Isso passou a ser uma opção na mesa. Então, quando se discute as opções militares dos Estados Unidos, discute-se também o uso de armamento nuclear. Só que aí é que tá. É um erro achar que, por serem armas localizadas, por serem armas mais precisas, essas armas garantem que pode-se utilizar isso sem ameaça à humanidade. A grande ameaça desse uso, citada por Bellamy Foster no texto e ignorada pelos estrategistas estadunidenses nos seus cálculos, é ainda a ameaça de inverno nuclear. Um ataque nuclear, por mais localizado que seja, para ser um ataque localizado, mas ainda efetivo, ele precisa destruir a maior parte do arsenal nuclear do inimigo, para garantir que não vai vir uma resposta ainda maior. A destruição desse arsenal lançaria na atmosfera a tal poeira nuclear, a poeira atômica, que levaria ao chamado inverno nuclear. Então, o Armagedon nuclear no século XXI não é aquele do imaginário clássico da Guerra Fria em que o mundo inteiro explode numa grande explosão atômica. Pelo contrário, o Armagedon nuclear do nosso século é aquele provocado pela poeira atômica que afetaria o nível de aquecimento do planeta por meio dos raios solares, que impediriam que a radiação solar aquecesse o planeta, seja em regiões localizadas, mas isso levaria a uma diminuição da temperatura da Terra, afetando o planeta por completo. Então, lembra daquele aviso lá no começo, que abre o texto, pedindo desculpas pela desumanidade com que o tema precisa ser tratado ou com que o tema é tratado, quando é tratado em termos de cálculo do que dá para usar ou que não dá para usar. Bellamy Foster vai usar o exemplo, por exemplo, de estrategistas nucleares estadunidenses que falam que uma guerra nuclear não necessariamente seria o fim da humanidade e que isso poderia ser mitigado por medidas de defesa civil, preparar a população para uma guerra nuclear. Isso é um erro, isso é uma noção irracionalista do conflito que leva a racionalidade ao absoluto, achando que é possível calcular tudo na guerra
esquece que por mais que a guerra seja política e seja a ação dos homens, uma vez iniciado o conflito, o que se inicia é um grande tornado, um grande furacão em que a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como é que termina. É isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Esse foi o nosso vídeo, um tema bem complexo que toca em diversos pontos, que traz várias coisas novas para a gente pensar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que é que acharam. Não se esqueçam de inscrever lá no meu canal, tá aparecendo na tela de novo aí para vocês. Tô com a meta de até o final de maio atingir os 5.000 inscritos, e se isso acontecer, o primeiro vídeo de junho lá do canal vai ser um vídeo especial, estendido, sobre um tema mais longo e que em breve eu vou divulgar qual que é. Eu já dei o spoiler que vai ser sobre Rússia e China, mas tem algo mais para falar aí. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Guerra e Política no Farol Brasil.